Por mais que as artes marciais mistas envolvam respeito e honra, lutar por dinheiro dentro de uma jaula não é a mesma coisa. O UFC, o Mortal Kombat da vida real, não está interessado em ser o mais bacana, ele quer ser o mais lucrativo mesmo. Então, no embalo dessa ambição desenfreada, contaremos aqui 10 vezes em que o UFC deixou o espírito marcial de lado e deixou alguns de seus atletas na merda, seja para proteger seus próprios interesses ou pela clássica mão de vaca mesmo. A lista de hoje mostra o UFC perdendo a linha e expondo seus atletas sem dó nem piedade. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto, e aqui vão 10 vezes que o UFC desrespeitou um lutador. Número 10, Tito Ortiz é apagado da história. John Jones defendeu com sucesso seu cinturão no UFC 172, batendo Glover Teixeira, isso é um fato, e fatos são incontestáveis. O que está em questão aqui é um gráfico que o UFC exibiu na TV logo após a vitória. A imagem apresentava Jones no topo de uma lista chamada mais vitórias na categoria meio pesado na história do UFC. Embora essa tenha de fato sido sua 14ª vitória como meio pesado, uma ex-estrela do UFC que faria sua estreia no Bellator em menos de 3 semanas questionou o fato de que ele havia sido ignorado nessa lista. Tito Ortiz tweetou imediatamente afirmando que o UFC estava tentando apagá-lo da história. Alguns argumentaram que tecnicamente Tito teve 15 vitórias e Lidel ainda mais, então ambos deveriam estar acima de John Jones nessa lista. Pelo visto, o UFC decidiu não contar vitórias da época em que a categoria de 93 quilos era chamada de peso médio. Com esse parâmetro, Ortiz tem apenas 9 vitórias na categoria, mas fato é que ele foi campeão antes de Dana White assumir e continuou na mesma categoria depois da mudança de nomenclatura. Então parece muita mesquinharia e desrespeito com um dos maiores campeões. Eles poderiam ter pelo menos dado a ele as 10 vitórias, empatadas com Griffin e Hamill desde o início da era Zuffa, mas é claro que eles não iam dar essa moral ao novo contratado do Bellator. Número 9, o UFC toma o cinturão de GSP. Esse caso é de uma mesquinharia de dar risada. Quando Georges St-Pierre venceu Johnny Hendricks por decisão dividida no UFC 167 e em seguida fez o surpreendente anúncio de que tiraria um período sabático do MMA, as coisas ficaram um pouco polêmicas nos bastidores, para dizer o mínimo. Dana White não gostou muito da ideia de GSP tirar alguns dias de folga. Primeiro disseram que St-Pierre havia sido levado para o hospital e não compareceria à coletiva de imprensa, e depois vazou que a equipe do UFC estava tentando impedir St-Pierre de entrar na coletiva, o que acabou não sendo verdade mesmo, foi só um disse-me-disse. O que aconteceu de verdade é que o UFC tomou o cinturão de GSP. Olha, não tem ninguém aqui dizendo que arrancaram o cinturão das mãos dele, o cara acabou abrindo mão do título um mês depois, mas o cinturão mesmo, a peça de ouro, estava lá com ele naquela noite. O campeão recebe um novo cinturão a cada defesa, ou pelo menos recebiam naquela época, mas o canadense disse que o cinturão daquela noite sumiu do seu vestiário enquanto ele tomava banho depois da luta. O cinturão reapareceu misteriosamente na coletiva, sendo levado à mesa depois que GSP apareceu para as entrevistas. Mas se você assistir até o fim da coletiva, verá que St-Pierre vai embora e deixa o cinturão para trás. Número 8, o UFC acaba com a festa de Nate Diaz. Todo mundo conhece a relação conturbada entre o UFC e Nate Diaz, mas um dos momentos mais desrespeitosos e hilários nessa interminável saga aconteceu na coletiva de imprensa do aniversário de 25 anos do UFC em Los Angeles. Foi um evento abarrotado de estrelas e a grande novidade, a grande luta literalmente assinada nos bastidores pouco antes de eles entrarem, foi o retorno de Nate Diaz contra Dustin Poirier em novembro. Diaz estava afastado havia 2 anos sem lutar desde que tinha quebrado o recorde de vendas de pay-per-view contra Conor McGregor, então esse retorno era imenso para o UFC na época, mas tudo azedou momentos antes do fim da coletiva quando Dana White decidiu anunciar a luta entre Khabib e Conor, que também não lutava desde então. Nate ficou pistola e saiu da coletiva antes mesmo do trailer terminar de ser exibido. Imagina a cena, o UFC fazendo uma grande coletiva de imprensa onde você é a grande estrela e os caras decidem te jogar em segundo plano para anunciar uma luta de Conor segundos depois. Nate disse a TMZ na saída que não tinha certeza se lutaria mesmo, e no fim das contas a luta não rolou. A justificativa oficial foi uma lesão de Poirier, mas vai saber. Número 7, o UFC oferece 2 lutas a Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev é a nova galinha dos ovos de ouro de Dana White no UFC. O lutador com um cartel de 9-0 detém o recorde de sequência mais rápida de 3 vitórias consecutivas na era moderna do UFC, batendo 3 caras em só 66 dias, e ele botou fogo no parquinho mesmo. Sério, quem não tá falando sobre esse cara? Todo mundo tá. The guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him.
Com Khamzat tão ativo no octógono, o UFC tá mais do que disposto a colocá-lo para lutar quantas vezes ele quiser, especialmente durante uma pandemia que limita a quantidade de atletas disponíveis. Chimaev quebrou o recorde de 66 dias com um atropelo brutal sobre Jared Mirkaert em Las Vegas. A parte desrespeitosa dessa história é que 10 dias antes da luta acontecer, foi anunciado que o UFC casaria uma luta entre Chimaev e Demian Maia em outubro, na Ilha da Luta. Tipo, ficou na cara que o UFC já contava que ele fosse passar por Jared Mirkaert. Supor que Khamzat passaria ileso pela luta sem uma suspensão médica ou algo do tipo foi uma jogada muito ousada por parte do UFC, além de cagar na cabeça de Mirkaert. Bom, no fim das contas, de fato, Chimaev destruiu o boneco em poucos segundos. As negociações não deram em nada e Chimaev não enfrentou o Demian. Em vez disso, ele será a atração principal de um evento em Las Vegas contra Leon Edwards em dezembro. Número 6, Joe Rogan interroga Renan Barão. Quando o jovem TJ Dillashaw chocou o mundo ao destruir Renan Barão no UFC 173, uma das maiores surpresas da história do UFC, ficou óbvio que haveria uma revanche. Os dois se enfrentariam novamente naquele mesmo ano pelo UFC 177, mas Barão desmaiou durante o corte de peso e se nocauteou ao bater a cabeça, então a luta foi cancelada. Nada demais, né? Só um evento de pay-per-view tendo sua luta principal cancelada na véspera. O card estava tão seco que só rolaram 8 lutas e Joe Soto, que estava nas preliminares, acabou jogado no main event em sua estreia no UFC só para tentar convencer as pessoas de comprar esse pay-per-view. Já que o card estava tudo despedaçado, parece que o UFC pensou, quer saber, já que Renan Barão nos fudeu nessa, vamos deixar Joe Rogan fritá-lo para ocupar 5 minutos da transmissão. Nada como topar a oportunidade de recuperar seu cinturão após a derrota mais vergonhosa da sua carreira, só para desmaiar no corte de peso e terminar atacado por Joe Rogan para o mundo inteiro assistir. A entrevista foi no mínimo controversa. Rogan perguntou várias vezes quanto Renan Barão pesava naquela hora e o que aconteceu, e quando Barão disse que estava bem, Joe disparou que claramente ele não estava bem, já que desmaiou durante o corte de peso. A entrevista terminou com Rogan dizendo que isso era muito decepcionante e constrangedor, não só para ele, mas pro UFC também. Porra, ele bateu a cabeça na banheira, esse pay-per-view seria um fracasso de vendas de qualquer forma. Número 5, Randy Couture é banido dos eventos do UFC. Dana White tem muitos inimigos, mas se você fosse fazer uma lista de adversários do nível de Thanos, Randy Couture certamente entraria nela. Eles tiveram todos os tipos de problemas durante a carreira do coroa bom de briga. Depois se despediram em 2007 por questões contratuais. As duas partes foram à justiça e as coisas pioraram, tanto pública quanto privadamente. Chegou a ser lançado um jogo de videogame fora do UFC que tinha Couture e Fedor, o que foi um fiasco, mas como os negócios falavam mais alto, Couture voltou ao octógono para lutar até o UFC 129 e em seguida seguiu como comentarista do UFC. Isso foi até 2013, quando Randy conseguiu um emprego na Spike TV e no Bellator para ser um dos técnicos do seu novo reality show chamado Fight Master, que mais parecia uma cópia mal feita do TUF. Dana não gostou disso, é claro, ele estava feliz de não ter mais relações profissionais com Couture, mas o que ele julgou ser uma traição doeu demais. Foi aí que Dana atacou da forma que podia, avisando o filho de Randy, Ryan Couture, que faria sua estreia no UFC em abril daquele ano, que ele até poderia abrir mão do seu contrato se quisesse, mas seu pai não poderia nem comprar um ingresso para assistir às suas lutas, muito menos estar no seu corner. É isso mesmo, o cara estava banido para sempre, tudo isso por causa de um reality show de merda, coitado. Número 4, fulano de tal não quer lutar. Esse item da lista não é sobre um momento específico de desrespeito, mas sim uma série, uma tendência mesmo, quando se trata de Dana White e lutadores de MMA que por um motivo ou outro não dançam conforme a música do UFC. O exemplo mais recente, pelo menos até o momento desse vídeo, é Dustin Poirier. Parece que ele não queria enfrentar Tony Ferguson, pelo menos foi isso que Dana White deu a entender quando lançou seu clássico discurso, quando fica elogiando um atleta sem parar. Listen, I like Dustin. I'm not going to sit up here and say anything negative about Dustin. He's a great kid. Até dizer que está perplexo com o porquê dele se recusar a lutar agora. Olha só o que o Careca falou do Poirier. He didn't want to fight. É claro que Poirier já divulgou que o problema era a grana, mas no mundo das lutas a pior coisa que alguém pode te chamar é de covarde, e a ideia de que alguém recusaria uma luta imediatamente traz essa imagem à tona. E o UFC sabe disso, isso não é nada novo, é um jogo tão antigo quanto o UFC. GSP, John Jones, Nick Diaz, Nate Diaz, Jorge Masvidal, Yair Rodrigues, porra, até o Conor, sinceramente, ninguém consegue escapar desse ataque, uma hora ou outra. Se você irritou o UFC e tá dificultando o casamento de uma luta, eles vão dizer que você não queria lutar. Número 3, o vídeo da Cyborg. Mark Twain disse uma vez que nunca discutia com homens que compravam tinta em grandes quantidades se referindo à imprensa. O paralelo mais atual seria uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores no YouTube. Não é segredo que o UFC e Chris Cyborg nunca foram grandes amigos, e as coisas vieram à tona em agosto de 2019 com a divulgação de um vídeo adulterado.
Cyborg dizia que queria sua revanche contra Amanda Nunes, enquanto White dizia que ela não queria a luta. Foi aí que o UFC postou um vídeo em seu canal no YouTube que envergonharia todos os envolvidos. A diferença entre likes e dislikes nesse vídeo te dará uma ideia do nível de desrespeito aqui. Em uma entrevista de 17 minutos, Dana White tenta reformular os comentários infames que havia feito sobre Cyborg no Oscar do MMA, quando falou sobre seu caso de doping de 2012. Jacked up on steroids, beyond belief, and looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. Usando como desculpa para Germaine de Randamie não topar lutar com ela, dizendo que o doping de Cyborg afetou negativamente o UFC e, claro, terminando o vídeo dizendo que mais uma vez Cyborg não queria revanche com Amanda. A cereja do bolo, já que esse vídeo termina com Dana White demitindo Chris de seu contrato, é a revelação de que o UFC não vai igualar nenhuma oferta que ela venha a receber, tirando qualquer chance de Cyborg usar isso nas negociações. Pois é, seguro dizer que Cyborg nunca mais vai aparecer no octógono. Número 2, a costela de José Aldo. O UFC gastou muito tempo e muito dinheiro promovendo a luta principal do UFC 189 entre Conor McGregor e o campeão José Aldo. Os dois fizeram uma turnê mundial juntos e um trailer bem bacana. Esse foi de longe o auge até então da comoção em torno de Conor McGregor. E é claro que o UFC não ficou nada feliz quando surgiram rumores, menos de 3 semanas antes do pay-per-view, de que Aldo havia saído do card com uma fratura na costela. Então Dana foi à ESPN com o próprio McGregor para anunciar que Chad Mendes substituiria José Aldo, já que ele estava com um machucadinho na costela. Calma aí, machucadinho? Achei que fosse uma fratura. É curioso que no documentário de McGregor, Dana e Lorenzo Fertitta parecem ter muitos detalhes sobre a costela quebrada de Aldo. White fez seu genial ataque passivo-agressivo durante a entrevista à ESPN, mencionando que ele havia desistido de 5 lutas pelo cinturão, mas Conor foi um pouco mais direto. Through the World Tour and through all the build-up, he was looking for his way out. Thankfully for him, his coach, his team, they have found their way out. Para evitar que fosse atacado publicamente dessa forma, Aldo divulgou as imagens do raio-x para mostrar que ele tinha mesmo uma fratura, e não apenas um dodóizinho. Mas não foi só isso, o Dr. Dana então afirmou que o raio-x era na verdade de uma lesão anterior. Os fatos não significam nada quando cada um tem sua versão, né? Mas uma coisa é certa, o UFC não estava nem um pouco disposto a aliviar para cima de Aldo. Número 1. Jon Jones matou o UFC 151. Vamos começar com uma declaração de um comunicado oficial do UFC. O UFC 151 será lembrado como evento que Jon Jones e Greg Jackson mataram. Sim, eles falaram isso em um comunicado oficial à imprensa. O UFC 151 é uma das histórias mais infames da história do MMA e tem uma porrada de variáveis. A luta pelo título entre Jon Jones e Dan Henderson teve que ser cancelada uma semana antes do evento, depois que Rendo arrebentou seu joelho, levando ao inédito cancelamento por completo de um UFC. Mas Coutinho, se foi Henderson que saiu da luta, por que raios Jones é o matador de eventos? É que na tentativa de salvar o card, o UFC procurou uma porrada de lutadores, mas a chance acabou caindo no colo do gangster americano Chael Sonnen. A chefia do UFC estava muito confiante de que Jones toparia uma luta em cima da hora contra um peso médio que não estava nem treinando, mas quando Jones recusou a ideia, o UFC fez questão de espalhar por aí que a culpa toda foi do campeão. Fato que não era, né? Mas ele foi bode expiatório da parada. O campeão então ficou puto e a relação com o UFC azedou por um bom tempo. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.